leite condensado com beijinho, né? Que é delicioso. Enfim, a gente fica nessa dificuldade, então, de escolher qual que é a melhor coisa que se aplicaria a gente, né? Na nossa receita, na nossa vida. E hoje eu vou receber o meu amigo aqui, que está junto com a gente dentro da comunidade DNA Vencedor, que é o Dimitrios Asvestas. Especialista exatamente em tomada de decisões empresariais. Tem acompanhado vários empresários, com essa dificuldade diária, que é a tomada de decisões. É difícil, né, Antônio? Quanto tem de opção, mais difícil é de tomada de decisões. Seja muito bem-vindo, meu amigo Dimitrios Asvestas. Bom dia, boa tarde. Olá, boa tarde, né? Apesar que eu não almocei ainda, né? Mas bom. Você não almoçou, então continua sendo bom dia, meu amigo. Eu também não almocei. Continuamos no bom dia aí. Seja muito grato aí pela oportunidade em podermos aí bater um papo e falar um pouco mais, né, sobre esses temas tão relevantes na atualidade. Estou falando aqui, Dimitrios, que quando o ser humano tinha poucas opções para tomada de decisões, era muito mais fácil. Quando o cara morava no sítio e tinha um vizinho da direita e um vizinho da esquerda, escolher uma namorada ficaria fácil. Ou é essa ou é essa. Só tinha duas opções. Aí o cara só tinha duas opções. Agora não, o cara vai para cidade grande e tal. A gama de opções é gigantesca para isso, né? Gigantesca. E aí você vai no supermercado, por exemplo, a sua mulher fala assim, cara, compra um leite condensado para mim, ou então compra uma massa de tomate. Se ela não falar mais nada e você chegar nas gôndolas, você olha para um lado, olha para o outro, você fica louco. Qual massa de tomate que eu vou levar para minha casa? Meu Deus do céu, tem que tirar o celular e ligar para a mulher. E isso vai acompanhando a nossa vida, porque cada vez mais essa dificuldade, ela gera ansiedade, né? Porque você tem um monte de opções, qual o caminho correto se eu posso seguir? Qual o caminho? Eu já estava falando aqui que eu tive que escolher com 17 anos se eu ficava na minha cidade ou se eu ia servir a marinha. Eu sou apaixonado por água, chuveiro, rio, piscina, tudo, sou apaixonado por isso. E eu era doido para servir a marinha, né? Queria servir a carreira de oficial da Marinha, mas na minha cidade não tem mar, então provavelmente seria uma carreira solo, sem família, sem ninguém, teria que fazer uma nova vida com 17 anos. Então, o tamanho da decisão que eu tive que tomar com 17 anos. Acabei optando para ficar, eu tinha uma namoradinha na época, né? Ela falou assim, vai fazer isso comigo? Vai me deixar aqui sozinha? Aí a minha mãe falou a mesma coisa, assim, filho, pensa bem, você vai ficar sem sua família, sem a sua mãe, sem seu pai, sem seus irmãos, sem seus colegas. Eu comecei a me dar um peso tão grande, falei, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo. Ai. E acabei... Aí o tempo passa, a gente cresce, ganha corpo, fica obeso, de tanto carregar coisas que a gente não... Pois é, cara. E aí, falando na questão da decisão, você falou, esse negócio de massa de tomate, ir para o supermercado escolher leite condensado, muito em particular aqui em off, que ninguém nos ouça, né, nessa live, que ninguém nos ouça, mas assim... Claro. Eu, Dmitry, sou libriano, e uma característica do libriano é tomar decisão entre duas opções, porque se tiver mais... Então... Esquece. Cara, mas não é só você não, eu também tenho essa dificuldade. Quando tem uma gama muito grande de opções, você fica quase louco. Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor produto? Qual a melhor pessoa que você tem que escolher? Cara, é difícil pra caramba isso. E aí, eu assim, né, eu tenho uma... Assim, hoje eu tô, graças a Deus, bem melhor, a gente cresce, evolui, estuda, entende, passa a se conhecer bem melhor. Mas é uma característica latente minha, né? Então, se eu vou escolher, por exemplo, outro dia eu fui escolher entre uma florzinha aqui, ó. Fui buscar uma flor aqui, achei uma mini rosa. E aí tinha uma mini rosa... você não ri, não. Aí tinha lá uns vasinhos, né? Depois de mini rosa. E do lado tinha uns vasinhos pequenos de mini calanchoê, sabe? Aquelas florzinhas todas, os buquezinhos e tal. Sei. E aí tinha o amarelo, o vermelho e o branco. Todos estavam bonitos. Aí eu falei, nossa, mas mini rosa eu nunca tive. Eu vou tomar uma decisão.
e tomei uma decisão na minha vida. Eu trouxe a Mini Rosa e 3 calanchoezinhos. O problema, meu querido... Ai, meu Deus do céu. Todas as vezes que a gente tem que tomar uma decisão, o problema não é aquilo que a gente adquire, que a gente compra, é o que a gente deixa para trás é que você fica louco. Não é? Não é o que você adquiriu, o que você comprou, a pessoa que você escolheu. Você fica pensando, nossa, e se eu tivesse escolhido tal coisa? Aí acaba com a pessoa da decisão. Vamos lá. Deixa eu ver quem é que está falando aqui. A Antônia aqui. Seja muito bem-vinda, Antônia. A Antônia sempre coopera bastante também nas nossas lives aqui. Obrigado. Ela disse que na dúvida leva os dois. Na dúvida leva os dois. Tamo junto. Mas, enfim, brincadeiras à parte aí para poder descontrair. Mas essa é um pouco da nossa realidade, né? É importante você olhar para você, porque esse é o processo do despertar, né? É o processo do autoconhecimento. Você desperta no momento em que toma consciência que realmente você tem essa, nós diríamos assim, essa dificuldade entre a opção, a da direita ou da esquerda, né? Então você faz você faz algumas avaliações. E é importante porque enquanto isso está no seu inconsciente, e você age dessa forma, fica meio que automático, mecânico. O despertar, né, da sabedoria interior do ser humano, que é o programa que nós temos de treinamento, é levar a pessoa assim, a tomar consciência desta, diríamos, dificuldade na tomada de decisão e começar a trilhar, orientar no caminho. Por quê? Porque isso, você que já passou isso, Antônio e outras pessoas que me conhecem, sabem que isso gera dor, gera sofrimento para a pessoa. Né? A pessoa ela tem... e algumas pessoas acham que isso é muito divertido, é engraçado. No primeiro momento pode ser divertido e engraçado, mas ao longo de uma vida, isso pode ser dolorido para a pessoa. Né? Isso pode gerar um sofrimento, inclusive, emocional e... Quando descompensa, pode ser até financeiro, né? Porque, de repente, o cara escolhe entre uma BMW e uma Mercedes. Ele tem dinheiro para comprar um Vectra e ele compra uma BMW e uma Mercedes, aí ele tem um problema financeiro. Aí, com certeza. Com certeza. A Carla tá falando aqui pra gente que ela é leonina, mas ela se viu nessa fala aí que você falou também. Ó. Olha lá, Carla. Bom, Carla, que bom você por aqui, fico feliz, né? Então, realmente, isso é uma característica de muitas pessoas, né? Na característica do libriano, ela é um pouco mais acentuada, né? Precisa realmente fazer um trabalho disso. Mas para o empresário, tomada de decisão é uma coisa muito importante, principalmente nestes momentos que nós estamos vivendo, onde você vê que o inconsciente coletivo está se movimentando de uma forma global. 7,8 bilhões de pessoas hoje estão vibrando na mesma energia. A energia da indecisão. O que será do futuro? O que é que vai acontecer? Como é que serão as coisas no amanhã? Teremos dinheiro? Não teremos? A moeda será criptografada? O meu negócio vai deixar de existir? Eu vou para uma plataforma online? As reuniões presenciais vão voltar? O trabalho remoto é uma realidade? Essa indecisão. E eu preciso tomar decisões para que a minha empresa caminhe. Eu preciso tomar decisões na minha vida. Eu compro um apartamento maior, eu troco apartamento, eu compro um carro, ando de Uber. Se você parar e analisar, tudo reflete decisões. Poxa, eu compro comida no iFood ou eu vou no mercado para preparar? Não, dependendo da promoção, está mais barato você comprar uma comida pronta que te entrega quentinha, sem que você tenha aqui supermercado, precisa de uma geladeira maior, ar-condicionado que Ô, Dimitris, você acabou de falar do iFood, é uma briga na hora de escolher o iFood, na hora que você abre o aplicativo, tem tanta opção, mas tanta opção que se você tiver com muita fome, você começa a ficar estressado já. Porque é muita opção, cara. E você fica louco. Será que eu peço um churrasco? Será que eu peço um hambúrguer? Será que eu peço uma pizza? Uma comida japonesa? Aí depois que você cair na comida japonesa, ainda tem 20 tipos de comida de lugar diferente, com promoção diferente. Então essa indecisão é realmente quase que um parto pra gente, né? Nosso cérebro, você fala muito sobre isso também, e eu curto muito o assunto, para ele não ter que ficar tomando decisões sempre, algumas coisas ele já deixa no automático.
Então, você não precisa escolher se eu vou escovar o dente de manhã ou não. Então, você já não precisa... Ah, será que eu escolho entre essa pasta ou essa pasta? Ou entre essa escova ou essa escova? Então, algumas coisas ele já vai jogando no automático para que você não precise pensar. Isso facilita a tomada de decisões, né? Mas as coisas que sobram, que não são as coisas automatizadas, essas, às vezes, dão um parto na pessoa. Fala, meu Deus, como é que eu tomo essas decisões? Como é que você faz esse processo com um empresário? O cara está precisando tomar uma decisão difícil e vamos pensar numa decisão difícil mesmo. Fecho a empresa ou faço uma fusão, aceito sócios? Decisões difíceis do dia a dia empresarial. Como é que você faz essa dinâmica? Então, aí já é um processo. Aí você tem um passo a passo, um step by step. Ou seja, não é assim, eu vou consultar minha intuição. Muito embora, se você consultar a sua intuição, e aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, né? A nossa melhor tomada de decisão sempre será com base na nossa intuição. Porque a nossa intuição é a nossa verdade. É a verdade universal. É o princípio da vida, não são os valores. E nós, muitas vezes, tomamos decisões com base nos valores. E os valores são o que a sociedade nos doutrinou. Então, se você parar e analisar, nós somos doutrinados desde que nascemos. Então, você tem desde as doutrinas religiosas, né? Então, sei lá, doutrina espírita, doutrina kardecista, doutrina evangélica, doutrina católica, doutrina umbandista, espírita. Você tem doutrinas. E no mercado corporativo também você tem uma doutrinação. No mercado da vida, você é doutrinado que se você não tiver o carro tal, você não será aceito naquele ambiente X. Se você não morar no apartamento Y, se você não tiver aquela roupa da marca tal, ou um celular da marca Y, então há doutrinamentos. Então, nós somos doutrinados. Por conta de nós sermos aceitos, né, pela sociedade como um todo, nós acabamos nos desconectando do quê? Da nossa presença interior, a nossa presença divina, você pode dar o nome que quiser, mas dessa sabedoria interior que nos guia perante a vida. Como você disse lá atrás, no passado, num tempo não muito longínquo, distante, quando você morava numa cidadezinha, você não tinha muitas opções. Mas, na realidade, você seguia um instinto seu, né? Porque você seguia uma sabedoria que era inata sua, assim como os índios, assim como as pessoas que viviam nas montanhas, os peregrinos, tinham uma tomada de decisão mais por parte de uma conexão. Seja conexão espiritual, conexão divina, a pessoa estava dentro de si. Aí nós viemos para o mundo corporativo e este conjunto de opções, aí você fala, nossa, e agora? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu fecho a empresa, eu mantenho a empresa, eu vou não sei o quê, e eu estou sempre pensando no externo. E aí eu vou pegar o seu exemplo. O seu exemplo quando jovem. Você é um peixinho, adora água. Quando você falou de água, quando você falou disso, depois você vai assistir a live, eu vi um sorriso estampado no seu rosto. Você brilhou. Eu gosto. Cara, eu adoro água, peixinho. Eu tenho um certo respeito com a água, né? Eu não tenho habilidades com a água, então, esse negócio de nadar, essas coisas, para mim, é como aprender inglês. Ainda é um grande desafio, né? Mas eu respeito, eu admiro. Pô, um cara que pula na água, nada, atravessa, vai, piscina, não sei o que lá. Eu sou mais acomedido, tá? Para não dizer que eu tenho medo. Eu tenho respeito, tá? Entendi. Entendeu? E aí, o que acontece? Irradiou um brilho em você, na sua aura, de alegria e felicidade. Mas aí, quando você falou assim, né, aí acabei ficando na minha cidadezinha, porque, nossa, minha namoradinha disse isso, a minha mãezinha falou, não sei o quê, aí, quer saber de uma coisa? Vou ficar por aqui. Você abriu mão da sua intuição, do seu desejo interior. Havia um desafio, partir para uma carreira solo, etc. e tal. Mas isso não é uma verdade, né? Porque haveria um outro meio. Você não ia se distanciar para sempre. No entanto, eu quero trazer isso como reflexão para hoje. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não ouço a minha sabedoria interior. Eu preciso ouvir o fora. O fora que me diz, vou montar um sócio, não sei o quê. Primeiro, por que eu estou caminhando na minha... Por que minha empresa, por que meu negócio está doente? Por que ele não está prosperando?
Será que o meu negócio está vibrando na minha direção de alma, naquilo que realmente eu tenho paixão, aquilo que eu tenho tesão por fazer? Realmente eu gosto? Ou será que o universo, de alguma forma, está canalizando toda a energia que vem do meu próprio inconsciente para que eu me livre disso, porque isso está me matando? Porque você que lida com empresariado, você sabe, tem muitos empresários que estão morrendo na sua empresa, mas não largam. Mas não é aquilo que ele ama, não é aquilo que ele gosta, não é aquilo que ele curte, não é aquilo que ele tem paixão. Ou ele herdou da família, ou ele montou um negócio que disseram que ia ganhar dinheiro, ele acabou crendo nisso e ele foi. Chegou um momento da vida dele que ele está estressado, está em depressão, síndrome do pânico, diabetes, pressão alta, sobrepeso e uma série de distúrbios. E por que isso? Porque ele não está feliz na jornada que ele está. Agora, para que fala? Vamos pensar assim, estou adorando a conversa, tá? Eu quero pegar exatamente esse exemplo que você acabou de falar aí do empresário, e aí o cara não está feliz, assumiu o negócio que era da família, está trabalhando no negócio da família. Eu fiz isso também, tá? Só por isso que acabei ficando junto com meu pai também, por acaso. Esse cara está nesse momento de indecisão. Qual é o conselho? Eu queria falar sobre a intuição especificamente depois, tá, mas agora eu queria falar sobre a tomada de decisões. Tá. Pô, a mulher está ali num momento de dificuldade. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. O que você aconselha, o que você faria, meu querido? Então, já que você está me perguntando o que eu faria se eu for um empresário. Eu vou enquadrar logo você, vou colocar o revólver na sua cara. O que você faria? Exato. Então, eu vou fazer a seguinte ilustração. Você é o tal empresário, você está na minha frente, você está nesse momento de mitos, o que eu faço? Eu não tenho varinha mágica. O que eu faço? A primeira parte. Eu preciso entender quem é você. Primeiro, precisa de uma análise de perfil comportamental. Preciso fazer uma anamnese. Precisa fazer uma análise, não só uma análise do seu mapeamento de vida, para entender qual que é a sua vibração em relação à vibração da sua empresa, do seu negócio, porque isso é um estado físico. Quando você está doente, fisicamente, reverbera um estado emocional de doença, que reverbera no seu corpo físico. Você que estuda neurolinguística e PNL sabe muito bem disso. Quando uma empresa está doente, a doença é do gestor da empresa e ela agora está somatizada no seu negócio. Não adianta eu chegar lá, fazer uma anamnese do negócio, falar, olha, é bom você vender um equipamento, pegar um empréstimo bancário, vamos fechar a filial tal. Isso tudo é o segundo passo. Primeiro, nós precisamos entender se realmente você está disposto a pagar o preço, o ônus ou o bônus, de recuperar o seu negócio, mas com que base, com que finalidade? Porque pode ser que, inconscientemente, para você, o negócio não faz mais sentido. E você quer se livrar inconscientemente do seu negócio, e o seu negócio se tornou um negócio que está em crise. Como eu me livro de um negócio que está em crise? Ou eu vendo. Mas quando você vende um negócio que não é próspero, você está querendo empurrar o problema para alguém. E você não vai encontrar ninguém para comprar um abacaxi. Entendeu? Exatamente. É tudo energético, Wilson, é tudo energia. Então, primeiro eu preciso entender qual é a energia do Wilson. Então, eu vou sentar com o Wilson, vou fazer todo um levantamento por algo em torno de 10 dias. Vamos analisar o seu perfil comportamental profissional, uma análise DISC, por exemplo, para ver suas habilidades em relação às suas atividades comerciais, uma análise numerológica cabalística, ou então um mapa de perfil de vida. Vamos analisar o seu mapa astrológico para ver como você está lidando com um conjunto de emoções. Uma vez isto rastreado, isso é como um diagnóstico médico, uma anamnese. Você chega para o médico e fala, eu não aguento mais de dor. Aí o médico me dá um remédio. Eu falei, eu não posso te dar remédio, eu preciso saber de onde vem a dor. Não, mas eu não aguento, me dá um remédio que eu preciso acabar com essa dor. Desculpa, vai primeiro para fazer uma tomografia geral, para a gente identificar qual o problema, a origem, para que eu possa te medicar corretamente. É assim que funciona no mundo dos negócios. O que acontece, Wilson, é que quando o empresário vem para nós com a dor, ele quer que você resolva a dor dele, como se fosse um consultor mágico com uma bola de cristal. Não, venda o seu negócio. Não, vender o negócio por quê? Você não, eu adoro meu negócio, sou apaixonado pelo seu negócio. Tá, então vamos trabalhar na recuperação dele. Então, primeiro de tudo, são 7 passos que eu elenco para poder chegar
nessa resposta que você busca. Então, primeiro, nós precisamos ver a atitude do empresário. Atitude, tá? Primeiro ponto é a atitude. Como é que está o empresário? A atitude dele em relação ao seu negócio, a fala. Eu analiso muito a fala, aquilo que ele está falando. Não, porque eu estou em crise, porque é meu negócio, que papapá, papapá, papapá. Então, dependendo da fala, do verbo que ele traz, você já consegue sentir se ele está feliz ou não com o negócio, se ele deseja ou não continuar o negócio, se ele quer se livrar de uma batata quente ou se ele está querendo aplicar um golpe no mercado. Porque existem várias nuances. Uhum. Então, primeiro nós analisamos. Agora, uma vez que entendemos a atitude, fazemos uma análise de perfil do cliente, né, de todos os seus mapeamentos, aí nós vamos entender, então, o que tem que ser feito. Nós vamos olhar para o mercado e vamos olhar as possibilidades. Quais as possibilidades? Vender a empresa, recuperação judicial, buscar empréstimo, buscar investidores. Cara, nós temos dezenas de possibilidades do que fazer. Aí, uma vez que nós definimos e entendemos o que pode ser feito, o que é que pode ser feito? Esta e esta. Agora vamos item por item, como fazer a opção A, como fazer a opção B, como fazer a opção C. Aí nós vamos para uma segunda etapa do como fazer cada uma das alternativas. Quantas são? 10 alternativas, 20 alternativas, 3 alternativas, não importa. Dimitrios, a gente tem, eu também atuo com tomada de decisões, com a dificuldade de tomada de decisões, e a gente tem uma ferramenta que é exatamente essa que você está falando. Ela já é uma ferramenta que chama Ganhos e Perdas, você conhece ela? Não, essa especificamente não. Pode ser que eu conheça com outro nome. Às vezes é muito parecido, às vezes é uma adaptação, mas o Ganhos e Perdas é exatamente isso. Você mostra as possibilidades e começa a fazer perguntas para saber o que eu ganho se eu for por esse caminho, o que eu perco se eu for por esse caminho, o que eu ganho se eu for por esse, o que eu perco. Não, mas eu quero esse. Então, o que eu faço para minimizar as perdas que tem nesse caminho? Então, é um exercício muito completo, é um exercício muito bom, e todas as vezes que a pessoa está muito perdida, que eu consigo aplicar essa ferramenta chamada Ganhos e Perdas, dá uma luz assim para ela, e às vezes, já apliquei várias vezes isso, né? Tem gente que fala assim, cara, mas eu não estou conseguindo pensar o que eu vou perder. Aí começa a falar, pô, o que eu vou perder? Eu falei, cara, sabe por que você está falando isso? Porque provavelmente você não vai perder quase nada. O que você está esperando para tomar essa decisão? Por outro então aí lado, cai a ficha da pessoa. Por outro lado, tem um complemento disso, que é o porquê que eu vou fazer cada uma dessas possíveis ações. No entanto, todo esse conjunto e a utilização dessas ferramentas, né, da tomada de decisão, elas são após, o que antecede tudo isso. Né? Então, eu vou falar de um case de sucesso, por exemplo, de um amigo, né, pessoal, companheiro, empresário, o Walter Negrão. Ele é aqui do estado de São Paulo, de uma cidade próxima à capital, e ele tinha um negócio que, na época, a gente estava exatamente nesse processo, analisando o que eu faço, o que eu não faço, tomo negócio, o que eu ganho, o que eu perco, e aí sempre essa dúvida, né? E uma vez que a gente fez todo o mapeamento dele, eu vim com uma pergunta, como dizem, uma pergunta matadora, sabe uma pergunta matadora? Sei. Aí você olha, meio que vai assim na testa do cidadão, e aí naquele afã de vamos fazer a relação disso, relação daquilo, eu falo, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso? Pode. O que faz você feliz? Aí ele parou assim, sabe quando a pessoa perde o rumo? Você está indo para cá, daqui a pouco você... O que faz você feliz, Valtinho? Ele até depois gravou um vídeo. Depoimento, tá lá até no meu Instagram. Aí, o que faz você feliz? Eu falei, o que me faz feliz é beber cerveja. Falei, que legal, beber cerveja. Vamos conversar sobre isso. Bom, nós não temos tempo para isso, mas resumindo a história, sabe o que aconteceu? Ele montou uma empresa, ele acabou desfazendo de todos os negócios, que por mais que ele ganhasse, perdesse, fizesse, era tudo um paliativo, porque aquilo não trazia felicidade para ele, era só trabalhar para ganhar dinheiro e pagar conta. Mas aquilo nunca trouxe felicidade, mas nunca ninguém perguntou para ele, olha, que ele já fez curso em Sebrae, ele fez imersão em não sei o quê, ele fez um monte de coisa. E aquelas planilhas, e cálculos, e ganho, e perda, e faturamento, e não sei o quê. Eu só perguntei para ele, mas o que é que te faz feliz? Beber cerveja. Falei, que legal, vamos falar sobre isso. Resumindo, ele montou uma empresa chamada Taberna do Rei.
Nossa, que legal. Tá montando um pool de franquias, montou um e-commerce na pandemia, tá nadando de braçada, tá super feliz porque ele está trabalhando naquilo que no mapeamento dele é o dom de alma dele, direcionado para algo que traz prazer na vida dele, beber cerveja. Tudo bem que ele não fica bebendo cerveja lá no estabelecimento dele, mas ele vibra, e ele só trabalha com cerveja e chopp artesanal. Ele hoje está constituindo uma marca dele própria de cerveja. Ele foi para a Alemanha, ele foi para a Europa, passou 40 dias lá estudando sobre cerveja. Ah, mas e o negócio deles, ganhos e perdas? Ele deixou para a família, porque era um negócio da família. Bom negócio. Mas não era a vibração dele. Ele foi fazer o que traz felicidade para ele. Aí todo o resto faz sentido, o porquê fazer. E aí, na tomada de decisão, nós precisamos definir o foco. Mas se o foco daquilo que você vai fazer, Wilson, não tiver alinhado com o que é o teu desejo de alma, aquilo que você veio resolver aqui, não vai ser perene. Ele vai dar certo por um tempo. Mas ele vai sucumbir. Ele vai dar certo, mas ele vai sucumbir. E ele vai sucumbir, pode ser por causa de uma crise, e a gente vai falar que é a crise. E ele, na crise, tá voando baixo, decolou. Então, o problema não é a crise, o problema não são as situações internas. O problema na tomada de decisão é a nossa indecisão em relação àquilo que nós estamos fazendo. Exato. A grande maioria do empresariado no mundo, não é Brasil, no mundo, não é feliz naquilo que faz. Não é feliz. Então, o segredo de vivermos uma vida plena, tomando decisões assertivas, é primeiro entendermos o que faz a gente feliz, o que nos traz a alegria. Tubarões do Brasil está aí, grandes irmãos, sejam bem-vindos. Né? E aí definimos o foco. Agora, com base nesse foco, nós vamos canalizar toda a energia para fazer todo o planejamento agora estratégico, aí usando todas as ferramentas de mercado, Canvas, ganhos e perdas, tudo que nós temos disponível, nós vamos utilizar. Por quê? Porque agora eu estou vibrando naquilo que é o meu desejo. Definimos um foco, temos definido o que fazer, como fazer, por que fazer. Eu estou numa atitude mental empresarial positiva, tendo uma expectativa positiva em relação ao que nós vamos construir. Aqui eu tenho uma caixa... Pode falar. Nossa, eu adoro esse nosso bate-papo, porque é uma bola vai para lá, outra bola vem para cá, é uma delícia, né? E eu tô assim, minha cabeça tá doida a perguntar, minha língua tá vontade de perguntar. Seguinte, eu fico imaginando um técnico de futebol que ele tem que tomar decisões, eu troco esse jogador, eu coloco esse, eu contrato esse, ou eu tiro ele para jogar. Eu fico imaginando um general, aqueles generais antigos principalmente, tinham tomado decisões gigantescas com base numa mesa ali, um tabuleiro, que ele tinha que mexer o tabuleiro. O tamanho dessas tomadas de decisões, a gente acabou de falar assim sobre tomada de decisão, cara, e é uma coisa constante, né? A gente está falando assim de um cara que passou, por causa de uma decisão que ele tomou errado, o cara passa uma vida inteira colhendo os frutos daquela decisão errada que ele tomou. Então, quando a gente fala isso para as pessoas que estão escutando a gente, o cara deve ficar mais apavorado. Meu Deus do céu, então você deu mais peso da decisão que eu vou tomar ainda? Puta, vou morrer com esse negócio. Calma. A gente acabou de falar que existem várias maneiras. Quando você está falando do general, quando a gente está falando do técnico de futebol, a gente fala para os caras mexer, eles estão fazendo coisas, como que eu vou dizer, que você acabou de falar agora, são coisas técnicas. Então, é o Canvas que resolve lá na empresa, é o ganhos de perdas, é não sei o quê, uma outra ferramenta do Sebrae, outra ferramenta de coach, etc. Essa é a parte técnica do negócio, certo? Mas não é só a parte técnica que a gente faz. Às vezes a gente... Eu já cansei de ver pessoas assim que, quando ele faz essa conta do ganhos e perdas, o que eu ganho, o que eu perdo, empata. Aí fica mais difícil ainda de novo. Puta, o que eu vou de novo? Empatou o negócio, tá igualzinho. Se eu for para esse lado, eu vou ganhar e perder isso. Se eu for para esse lado, eu vou ganhar e perder. Então tá igual. Nessa hora, quando tudo você não sabe exatamente o que fazer, tem algumas dicas que eu coloco, acho que eu não sei se foi um artigo ou se foi lá dentro da comunidade mesmo. Que às vezes o dormir, o cara dá uma descansada um pouco e ele às vezes consegue sintonizar com a intuição. O dormir, para você que acabou de falar, que gosta de meditação, é uma sensação idêntica corporal. Então é uma sensação de relaxamento. Quando você está relaxado,
a probabilidade de você acertar numa tomada de decisão é muito maior. Outra coisa, acho que é barriga cheia ou barriga vazia também. Barriga vazia. Se você tomar uma decisão com a barriga vazia, você sabe disso também, ô Dimitri, ou não? Sabe? Então, me corrija. É como ir no supermercado com fome. Por exemplo. Ou então ir na cervejaria com sede. É óbvio que você vai tomar o que tiver pela frente, né? Então, quando está com a barriga vazia também, a tomada de decisão, seja ela qual for, também vai sofrer uma alteração corporal e mental, porque você está com a barriga vazia. E quando você também não está relaxado, você está com dificuldade de relaxar, então meditar, dormir, fazer um amor, né? Alguma coisa que te relaxe, fazer uma atividade que te dá prazer, pode te relaxar suficientemente para você se conectar com a intuição. E agora que eu quero falar sobre intuição. Exato, a gente até arrepia. Arrepia, porque essa é a parte legal do negócio. Então quer dizer, peraí, todos os técnicos, aquelas planejamentos e planilha, não sei o que, gráfico, beleza, ok. E aí quando tudo dá igual, quando empata, que você vai ter que questionar uma coisa que não está nos cadernos, não está nos livros, não está na academia, não está na faculdade, não está na universidade. Agora você vai ter que questionar uma coisa que está dentro de você. Exato. Vou falar o que eu acho sobre intuição, e aí você chuta a bola pro gol aí. Na minha opinião, a intuição é formada por, você falou de instintos, né? Mas eu acho que é de informações, várias informações que às vezes já estavam ali, inclusive algumas coisas de antepassados mesmo, de pai, de mãe, de avô, que já estavam ali dentro. E aí quem acredita em fé, a fé também, a conexão com Deus, outra coisa com o universo, seja lá o que for, está dentro de você. Só que ela está ali acomodada, né? E você não está usando isso. Quando você precisa tomar uma decisão que é tão difícil, separação, o que mais que tem aí? Deixa eu ver. Trocar de emprego. Aí quando você chega a dormir e relaxar, essa conexão, ou meditar, que o meu amigo Dimitris defende bastante, e eu curto bastante também, você consegue se conectar, você dá uma aliviada, e aí parece que você se conecta com alguma coisa que está dentro de você. E às vezes a melhor decisão, o Dimitris falou que às vezes não, 90% das decisões boas acontecem com base na sua intuição. Aqui eu vou fazer um parênteses para você, pegando a tua fala lá atrás do técnico, do cara lá no fronte de guerra, de tempos atrás, quando ele está naquele tabuleiro, olhando o que vai fazer. E o técnico, você pode ter certeza que ele vai parar e ele vai olhar e ele vai buscar dentro dele a intuição, porque pela lógica está difícil eu tomar uma decisão lógica. Exato. Mas quando eu consulto a minha presença divina, esta conexão, não é que 90%, escreve o que eu estou dizendo, vai ficar registrado aí na live. 100% das decisões tomadas com consciência vindos da intuição são as decisões certas para a sua vida. Pode ser que não sejam certas naquele momento pela racionalidade daquilo que o teu ego vaidade, o teu ego personalidade quer atingir, para provar para alguém, e isso está muito ligado à nossa criança ferida, que é onde em constelação a gente trabalha muito isso, constelação empresarial, constelação sistêmica. Então, quem reage na dificuldade de tomar decisão ou não é a nossa criança interior, que se torna rebelde e toma uma decisão errada e depois passa a vida inteira trabalhando naquela decisão errada, para lá na frente, depois de 20, 30 anos, pensar assim: nossa, por que eu não fiz isso há uns 20 anos atrás? Bem que eu pensei. Então, e aí? Era a minha intuição gritando. Então, não é que as pessoas não têm intuição. Quando eu falo de meditação, tomada de grandes decisões, por exemplo, nas empresas, entre departamentos, muitas vezes, entre gestores, líderes. Nós utilizamos uma outra ferramenta do Otto Scharman, né, que é a teoria Blue U. A teoria Blue U é a teoria do U, que é o U em si, onde nós temos o problema, nós sentamos e trabalhamos sobre ele, e depois, na base do U, nós nos recolhemos em silêncio, cada um para dentro de si. Ou num que legal! Ou num processo meditativo, numa empresa, ou muitas vezes nos recolhemos, né, para a nossa casa, e aí nós vamos ficar em silêncio, cada um dentro de um processo de introspecção,
Para permitir o quê? Para que permitir que a sabedoria venha à tona, que ela flua. Ótimo. A sabedoria nossa, ela está lá embaixo e nós oprimimos a nossa sabedoria, a nossa intuição, a partir da lógica. Não, sabe o que é, o Wilson? É que eu li um livro, é que eu fiz um curso, é porque um outro cientista me falou. Não, eu assisti um documentário, tá, legal, mas e aí? E a intuição tá lá, querendo gritar, olha, não vai por esse caminho, parece aquela vozinha que fica, não vai por esse caminho. Ah, não, olha aqui a lógica disso. Você viu o fulano de tal? Depois que ele tomou uma decisão parecida, ele comprou aquela casa. Lembra daquela casa dos seus sonhos? Aquela mansão de 32 cômodos, e o cara mora sozinho. E ele quer uma mansão de 32 cômodos, né? E aí fica. E aí ele toma aquela decisão, ele toma aquela decisão com base em toda aquela lógica, em todo aquele planejamento para justificar. Mas a intuição continua lá gritando, você fez merda, não vai dar certo, fica esperto. E lá na frente, aquela é como uma sombra que atormenta. E mais cedo ou mais tarde, você vai ter que olhar para isso, porque esta decisão, ela não tem embasamento para longo prazo. E a vida é eterna. Nós estamos aqui de passagem, mas a vida em si, a essência da vida é eterna. E às vezes as nossas decisões pelo lado lógico, ela é temporal. É para este momento. Mas o que vai acontecer depois? Não faço a menor ideia. Então, essa decisão que você está tomando, lá na frente ela não vai servir para nada. Você vai ter que voltar tudo atrás e começar a jornada de novo. Então, ouça a tua intuição, porque a sua intuição está conectada com o atemporal, com a eternidade. Você não sabe, muitas pessoas falam assim, você pergunta, mas por que você agiu desse jeito? Eu não sei te explicar, eu só achei que era melhor assim. Mas de onde você chegou a essa conclusão? Com que base? Com que planilha? Não sei, eu só tomei essa decisão. E aí perguntam para o general, como é que ele conseguiu vencer a guerra? Não sei, eu tomei uma... Mas com que base? Ele não sabe, ele só seguiu uma voz que veio de dentro. E essa voz se torna mais presente quando nós silenciamos a mente. Paramos de ficar nas nossas bolhas mentais. Isso. Dimitris, a música, ela é um excelente condutor para fazer isso. Principalmente as músicas clássicas, que não tem letra, não tem voz cantada. Elas conseguem embalar e conseguem conectar também. Várias outras coisas, e o Dimitris é um especialista da área, né? Mas eu vou falar de maneira muito simples aqui. Tudo que o que consegue te relaxar a ponto de você se conectar com a intuição, que é o sono, alguma atividade que você gosta muito, sei lá, ir na igreja, de repente, para quem gosta de ir na igreja, principalmente, às vezes até que se conecta mais rápido, porque está num ambiente favorável, tudo isso pode contribuir muito para a sua tomada de decisões. Nós tomamos decisões todo santo dia, decisões pequena, média, grande, pequena, média, grande, grande, média e pequena, todo santo dia. E tem coisas que vão para o automático, a gente já falou isso, mas várias pessoas entraram depois da live. Tem decisões que o nosso cérebro joga lá no automático, é tudo ok, ó, manda ver para ficar mais fácil, né? Mas tem outras que parecem um parto. Eu estou aqui com meu amigo Dimitris Asvesti. Dimitris, já deu... Caraca, passou tempo pra caramba, rapaz. Você vê? Exatamente. Você vê como... E aqui eu só queria fechar, dar um minutinho, que é assim, né? Hoje se fala muito em inovação, né? O mundo que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, esses processos de inovação, a necessidade da inovação, se torna cada dia mais premente. E a inovação surgirá da onde? A grande ideia de eu redirecionar o meu negócio, de eu me reinventar. Da onde vêm os processos inovadores? De conexão sua com você mesmo, com o seu divino. Então, inovação só vem depois de meditação. Não adianta. O resto é ideias formadas a partir do inconsciente coletivo, com base em planilhas e estatísticas que vão induzir você a tomar uma decisão que não vem da sua alma e não é um processo real criativo. Não é inovador. Então, se você quer inovar no seu negócio, se você quiser tomar decisões mais assertivas, hoje não tem saída. Não tem. Ou você trabalha todo um mapeamento seu e entende quem é você, porque esse é o primeiro passo.
para o autodesenvolvimento, que muita gente faz 1 zilhão de curso de autodesenvolvimento. Sem o autoconhecimento primeiro, não tem como você se autodesenvolver. Como é que eu vou me desenvolver se eu nem me conheço? Se eu nem me ouço? Eu vou pelo externo. Sabe aquela coisa, o povo está correndo, está indo para... Não sei, está todo mundo correndo, eu estou correndo também. Então, você vai para onde? É aquele cara que quer ir para Curitiba, em São Paulo, sai de São Paulo para ir para Curitiba, pega 116, sentido Rio. Ele vai rodar a eternidade, não vai chegar em Curitiba nunca. Ele pode estar de Ferrari, pode ter dinheiro, ele não vai chegar em Curitiba nunca. Ele está na estrada certa, na direção errada. Andar por essa vida sem ter o seu próprio estudo da sua vida, de quem é você, é estar caminhando a esmo por aí, a revelia da sorte. Ah, se der sorte. Se Deus quiser, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Você tem o livre-arbítrio e você tem que tomar decisão. E a decisão é sua. Com base em quê? Ou na lógica externa, ou na sua intuição interna, que é a sua conexão com a fonte infinita do saber. Muito bem, meu querido. Eu quero falar para o pessoal que acompanhou a gente na live. A gente faz parte da comunidade de conhecimento chamada DNA de Vencedor. Estamos eu e o Dimitros lá dentro, né? O Dimitros fala sobre dinheiro, sobre meditação, sobre consumismo. Eu também falo sobre motivação, felicidade e alegria. E a gente está dentro da comunidade DNA Vencedor. Tudo isso que a gente está conversando aqui, você pode ter acesso com exclusividade, um grupo exclusivo para dentro do Telegram e interagir com esses profissionais. Nós dois, mais 8 profissionais. A partir, eu vou falar baixinho, ó, R$47 você já consegue adquirir. A partir com R$75 você consegue já interagir com o seu especialista preferido, tá bom? Gente, muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui pela live. Legal, gente. Legal, Wilson Gratidão. Tá aí. A Mazé, lá do norte. Puxa vida, a Tati. Legal, que legal. Grande, grave sua aula, um profissional aí que grava aí aulas para você montar curso online. E tem muita gente. Que legal. Muito bom. Legal. Muito obrigado, gente. Vocês são especiais demais. Um abraço. Obrigado, Dimitris, pela parceria de sempre. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado.